Ora viva, a paz do Senhor Jesus, minhas irmãs e meus irmãos. Eu que vos falo sou o Cianuco Monteiro e hoje nós estamos, como foi prometido, para uma conversa super agradável com o nosso pastor Silas Daniel. Pastor Silas Daniel, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O senhor não tem noção, mas o senhor é muito querido e muito amado pelos nossos irmãos angolanos. Amém. Eles ficaram todos felizes quando eu disse quando viram o banner e sabiam que estaríamos nessa conversa com o pastor Silas Daniel. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E não sei se esqueci alguma coisa, vou deixar o pastor acrescentar aquilo que eu me esqueci. Sei que o pastor já esteve em Angola, quem sabe vai partilhar também conosco um bocadinho dessa experiência. Pastor Silas Daniel, a palavra é com o senhor. Irmão Cianuco, queridos irmãos que estão participando dessa live, a paz do Senhor Jesus para todos. Eu agradeço pelo convite que me foi feito, é sempre um prazer estar em contato com os irmãos de Angola, país onde estive há 2 anos atrás, ministrando a convite do reverendo Francisco Domingo, que é o presidente da Convenção Nacional da Assembleia de Deus Pentecostal, das Assembleias de Deus Pentecostais em Angola. Naquela oportunidade, nós estivemos ministrando durante a Assembleia Geral uma série de estudos bíblicos sobre o tema Arminianismo, a mecânica da salvação. Inclusive, na oportunidade, o nosso livro foi lançado lá em Angola, nós trouxemos vários exemplares do livro e no primeiro dia, na verdade, ainda na parte da manhã, todos os livros foram esgotados. Na parte da manhã do primeiro dia, e nós trouxemos muitos livros, mas não foi o suficiente para poder suprir os irmãos lá. E depois a CPAD, que está para abrir uma filial em Angola, se Deus permitir ainda durante este ano, esteve facilitando o acesso a esse conteúdo, a esse livro. Se bem que irmãos que estão em Angola e não têm o livro fisicamente à sua disposição, podem comprar ele em versão e-book, né? Que está disponível também no site da CPAD, cpad.com.br. Na época, quando eu estive lá, foi uma experiência maravilhosa. Eu já tinha ido à África antes, inclusive eu tive o privilégio de pregar na festa de 90 anos da Assembleia de Deus em Moçambique, fui um dos preletores da oportunidade. A minha esposa também foi uma das cantoras convidadas, nós fomos convidados, eu para ministrar e ela para cantar. Havia também outros preletores de outros países, Estados Unidos, da própria África ali, mas eu tive o privilégio de ser um brasileiro ali ministrando durante a festa de 90 anos da Assembleia de Deus Moçambique. Isso foi antes da minha ida para Angola. Logo depois tive a oportunidade também de ir para Angola. Recebi também alguns outros convites, mas infelizmente não foi possível atender por causa das minhas atividades no Brasil que impedem que eu faça viagens mais longas, porque viagens assim para outros países exigem que a gente passe alguns dias lá, e a gente tem atividades aqui no Brasil que nos impedem de estarmos afastados tanto tempo, né? Mas sempre quando é possível a gente contribui, né? Também com os irmãos de outros países, na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, onde já estive várias vezes também. De vez em quando nós estamos viajando para alguns países do mundo para estar ministrando a palavra, podendo ser canal de bênçãos também para esses irmãos. E o tema é maravilhoso, e é simplesmente um tema central, né? Porque trata-se de soteriologia, que é a doutrina da salvação, que é uma doutrina basilar do cristianismo, e simplesmente se você não aceita a essência dessa doutrina, você sequer pode ser salvo, né? Então, sempre é importante nós estudarmos as doutrinas bíblicas, porque todas as doutrinas bíblicas são importantes. Se não fossem importantes, não estariam na Bíblia. E ainda mais a doutrina da salvação, a soteriologia bíblica. Amém. Verdade, pastor. Tanto é que tem já muitos angolanos aguardando o
momento para adquirir este livro e tem sido muito utilizado pelos grupos de arminianos. Nós temos uma associação angolana de arminianos que tem muito contribuído para que, então, essa corrente seja difundida, porque até um certo tempo os calvinistas estavam assim na zona de conforto lá em Angola, dominando, porque vão bebendo daquilo que são as produções literárias do Brasil, vídeos do YouTube. Pastores calvinistas exerceram durante um determinado tempo muita influência sobre os jovens, sobre a juventude angolana, mesmo assembleanas, talvez por falta de livros, por falta de referências, e agora nós já temos, né, alguns livros e referências, e o pastor Silas Daniel é uma dessas referências. Pastor, para introduzirmos o nosso tema, eu gostaria, porque tem pessoas que não estão ainda bem abalizadas sobre soteriologia, eu gostaria que o pastor falasse em miúdos o que vem a ser isso de mecânica da salvação, e são, na verdade, duas perguntas. Né? Não é fácil entrevistar um jornalista, eu não sou jornalista, sou teólogo, sou escritor e tenho o privilégio de estar com o pastor Silas. Eu assisti algumas entrevistas do pastor Silas Daniel, fazendo perguntas ao malogrado pastor Antônio Gilberto, um grande homem de Deus também, que muito impactou nossa vida e ministério. Agora estou aqui eu fazendo essas perguntas ao pastor Silas. Pastor Silas, o que vem a ser a mecânica da salvação e como é que os pais da igreja concebiam essa mecânica da salvação? Será que a forma como o pastor Silas escreveu é uma criação de Armínio? Ou dá para fazer uma ligação ou alguma fonte histórica com os pais da igreja? Ok. Antes de tudo, soteriologia, todos nós sabemos, ou pelo menos devemos saber, é a doutrina da salvação. E o que é mecânica da salvação? É verdade que esse termo foi colocado em circulação aqui no Brasil por mim, apesar de eu não ser o pai do termo, não fui eu que criei esse termo. Esse termo foi criado por um teólogo calvinista, David Martin Lloyd Jones, que, ao tratar sobre essa diferença entre arminianismo e calvinismo, ele era um calvinista, mas ele insistia que a diferença não era tão profunda, porque consistia apenas numa diferença em relação à mecânica da salvação e não em relação ao método ou à mensagem da salvação. Em relação à mensagem da salvação, calvinistas e arminianos estavam dizendo a mesma coisa, afirmam a mesma coisa. Mas no que tange ao entendimento sobre o mecanismo, ou a mecânica, ou como dirão outros teólogos, a dinâmica da salvação, há uma diferença, sim, né? Grande, histórica, inclusive, provocando debates que já duram séculos entre calvinistas e arminianos. E esse termo se refere justamente àquilo que diz respeito ao que ocorre nos bastidores do processo da salvação. Porque a mensagem da salvação nada mais é do que somos pecadores, Jesus é Deus encarnado, Deus feito homem, que morreu na cruz do Calvário para propiciar a salvação. Ninguém pode ser salvo se não crê no sacrifício de Cristo, sacrifício vicário, expiatório. Vicário significa substitutivo, ele morreu em nosso lugar, ele morreu por nós, ele levou sobre si as nossas transgressões. E quem aceita o que Cristo fez na cruz do Calvário e aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como Salvador e Senhor da sua vida, então essa pessoa é salva. E permanecendo em Cristo até o final da sua vida, essa pessoa irá para os céus. Né? Isso é a mensagem da salvação, o método da salvação, de forma aqui bem simplificada. Né? Agora, o que diz respeito à mecânica da salvação? O que é a mecânica, o mecanismo, a dinâmica da salvação? Como eu disse, é o que diz respeito ao processo, aos bastidores do que ocorre no processo da salvação. Por exemplo, quando essa pessoa veio a Cristo, ela veio a Cristo de forma irresistível, ela veio a Cristo por uma decisão dela mesma, sem que houvesse antes uma ação divina que provocasse essa atitude.
Ou seja, o seu ato de vir a Cristo foi uma resposta a uma ação divina? Ou não? A pessoa, por si mesma, simplesmente se percebeu pecadora e veio a Cristo. Outra coisa, quando você vem a Cristo, é possível você perder a salvação? Quando a pessoa vem a Cristo, ela vem porque isso já estava determinada desde sempre a acontecer ou não? Então, tudo isso são questões que dizem respeito aos bastidores, ao processo e aos bastidores do processo da salvação. Agora, no que diz respeito, volto a frisar, a mensagem ou ao método da salvação, arminianos e calvinistas estão de acordo, ok? Então, o termo mecânica da salvação é um termo que eu acho muito preciso para poder destacar a diferença entre o calvinismo e o arminianismo. Porque, às vezes, a gente, por ver essa diferença de visões entre calvinistas e arminianos em relação a uma doutrina tão importante, basilar como a doutrina da salvação, a gente pode cair na tentação de acreditar que, bem, eu sou arminiano, os irmãos calvinistas estão errados em sua visão. Logo, os irmãos calvinistas não vão para o céu. Ora, não é isso que nós entendemos. Porque eles têm uma compreensão correta do método, da mensagem da salvação, como nós, arminianos, também temos. O problema é em relação à mecânica da salvação. Agora, essa compreensão equivocada a respeito da mecânica da salvação é algo sério. Por quê? Porque isso tem implicações na vida cristã. Isso tem determinadas implicações na vida cristã, que, inclusive, eu trato no meu livro. Então, é importante você ter uma compreensão correta sobre a mecânica da salvação. Tá? A mensagem da salvação é essencial, porque sem ela você sequer pode ser salvo. Mas você tem uma compreensão correta da mecânica da salvação, vai evitar você ter na sua vida alguns problemas que podem afetar a tua vida espiritual e em determinados momentos, até esfriar você na fé e afastar você de Deus, enfim, mas aí é um caso mais extremo, né? Não necessariamente isso vai acontecer, né? Mas sempre é bom a gente ter uma compreensão correta das doutrinas bíblicas, ok? Tanto as essenciais como as não essenciais. Quando eu digo não essenciais, eu me refiro àquelas que você pode não ter uma compreensão correta delas, mas mesmo assim ser salvo. Mas se você não tiver uma compreensão correta delas, você vai ter algum prejuízo na tua vida espiritual. Vai ter algum prejuízo. Por exemplo, eu sou pentecostal. Eu creio na contemporaneidade dos dons espirituais. Eu entendo, à luz da palavra de Deus, que esses dons, os carismas, são para hoje. Inclusive, eu tenho vivenciado isso na minha vida. Né? Nós cremos, à luz da Bíblia, no batismo no Espírito Santo como um revestimento de poder do alto para o serviço, para dinamizar a nossa vida de serviço a Deus, inclusive também incrementar a nossa vida de adoração. E temos usufruído dessa bênção em nossa vida. Um irmão que não crê na contemporaneidade dos dons espirituais, um irmão que é cessacionista, como se diz teologicamente, e que não crê no batismo no Espírito Santo como um revestimento de poder do alto, mas sim como sinônimo de conversão, de regeneração, né? Como geralmente os irmãos cessacionistas veem o batismo no Espírito Santo, esse irmão, ele vai deixar de ser salvo por causa disso? Não, mas ele vai ter um prejuízo na sua vida cristã, porque vai deixar de usufruir essas bênçãos que estão à sua disposição para dinamizar a sua vida espiritual e sua vida de serviço a Deus. Não vai... Esse é um tipo de prejuízo. Assim como um crente que crê na contemporaneidade dos dons espirituais e crê no batismo do Espírito Santo, se ele não tiver uma compreensão correta a respeito desses dons, no uso desses dons, que devem ser regulados pela palavra de Deus e o amor, ele pode também ter problemas na sua vida espiritual. Mas não porque ele não crê na contemporaneidade dos dons espirituais. Não, ele crê. No caso, ele não vai ter o problema de deixar de usufruir dessa bênção. Mas ele pode usufruir de forma errada, de forma distorcida. Por quê? Porque ele falta uma compreensão correta a respeito desse assunto à luz da palavra de Deus. Então, as doutrinas não essenciais, secundárias, ou seja, aquelas que nós podemos não ter a compreensão correta delas e mesmo assim
sermos salvos, elas têm a sua importância, sim. Volto a dizer, todas as doutrinas bíblicas são importantes. Se não fossem importantes, não estariam na Bíblia Sagrada. Agora, o irmão pode ser calvinista, pode ser arminiano, pode ser até semi-pelagiano e ir para o céu. Mas uma pessoa, por exemplo, pode ser arminiana, né? E em termos de entender a mecânica da salvação, mas é uma pessoa que resolve apostatar da fé, por exemplo, e se perder. Porque também é esse outro aspecto. Eu posso ter uma compreensão correta da doutrina bíblica, mas não aplicá-la em minha vida, não vivenciá-la em minha vida. É importante também isso acontecer. Então, todas essas coisas devem ser observadas. Mas, chegando agora à segunda parte da sua pergunta, respondendo. O link com os pais da igreja. O nome arminianismo é dado a essa compreensão da mecânica da salvação apenas porque Jacó Armínio, teólogo holandês Jacó Armínio, nascido no final do século XVI e falecido no início do século XVII, ele faleceu ainda novo, foi um homem que se destacou na história do protestantismo, na história do cristianismo, do protestantismo em especial, na defesa dessa compreensão à luz da Bíblia da mecânica da salvação. Essa compreensão sinergista, como se é dito também na seara teológica, né? Apenas por causa disso a coisa foi batizada de arminianismo. Não é porque ele foi o pai da coisa, né? Não é que ele falou pela primeira vez sobre algo que ninguém antes tinha falado, nada disso. O próprio Calvino, cujo nome é usado para batizar a visão monergista da mecânica da salvação, o oposto da visão sinergista, né? A visão monergista chamada historicamente de calvinismo, ele não foi o primeiro a defender esse tipo de coisa, né? O primeiro a defender isso foi Agostinho, bispo de Hipona, no norte da África, no início do no início do quinto século da era cristã. Ele foi o primeiro na história do cristianismo a defender essa visão da mecânica da salvação. E é importante frisar isso, ele foi o primeiro, isso aconteceu no início do quinto século, que significa o seguinte, que antes dele, ninguém tinha essa visão. Então, nos primeiros 4 séculos da história da igreja, o que nós encontramos é uma visão sinergista da mecânica da salvação. Às vezes, aquilo que nós conhecemos como semi-pelagianismo, né? Mas, em grande parte, aquilo que, posteriormente, vai ser chamado de arminianismo. Eu falo em relação à mecânica da salvação. Porque você vai ter também ali, nos primeiros séculos da igreja, a partir ali do segundo ou terceiro século, né? Você vai ter um pouco a visão sacramentalista que vai ser envolvida também junto com a questão da salvação. Mas, assim, no que diz respeito à essência da mecânica, a essência da mecânica da salvação, nós vamos ter ali uma visão ou arminiana ou, em alguns casos, semi-pelagiana. Inclusive, no meu livro, Arminianismo Mecânica da Salvação, eu dedico os primeiros capítulos a mostrar isso. Não só entre os pais da igreja, mas, inclusive, entre os cristãos ali do medievo, né? Do período medieval. Nós vemos ali eles oscilando entre uma visão semi-pelagiana e uma visão que seria considerada arminiana. Sendo que aí, durante a Idade Média, vão desenvolvendo também outras coisas, né? A questão da ênfase grande das obras, né? E também a idolatria que vai surgindo quando a igreja, da tentativa de cristianizar o maior número possível de pagãos, acaba paganizando muito o cristianismo, né? E aí você tem o catolicismo romano, como nós conhecemos, com as suas peculiaridades, e você tem em resposta os pré-reformadores e, finalmente, a reforma protestante, que vai eclodir ali no início do século XVI na Alemanha com Martim Lutero. Bem, então, você, quando fala de arminianismo, quando a gente fala de arminianismo, a gente não está se referindo a algo que foi inventado por um tal de Jacó Armínio no início do século XVII, mas é algo que antecede a ele, mas que se tornou proeminente através da voz dele e dos seus seguidores na Holanda, que eram chamados de remonstrantes. Inclusive, antes mesmo de Armínio, no movimento da Reforma Protestante, havia, como eu mostro também no meu livro,
muitos protestantes, teólogos protestantes, que defendiam o mesmo que Armínio. Tem um capítulo do meu livro que eu falo dos arminianos antes de Armínio dentro do protestantismo. Na primeira metade do século XVI, na segunda metade do século XVI, eu cito ali ao todo mais de 100, né? Por exemplo, só na Inglaterra eu menciono ali que havia dezenas e dezenas de nomes ali, e você vai somando tudo, dá mais de 100 ali, pelo menos, teólogos protestantes que defendiam uma visão arminiana antes de Armínio. O próprio Armínio, em suas obras, quando ele vai defender a sua posição diante dos resistentes calvinistas da Holanda, ele não diz que ele estava inventando alguma coisa nova. Ele se refere, inclusive, a alguns desses nomes antes dele, no século XVI, que defendiam a mesma coisa. Ele cita o Melanchthon, que foi braço direito de Lutero na Reforma da Alemanha, que defendia a mesma coisa, o Philipp Melanchthon. Ele cita também o Hemmingsen, na Dinamarca, o Snecanos, se não me engano, também, da Frísia. Ele cita teólogos protestantes que defendiam a mesma coisa que ele. A mesma coisa que ele. Ele não diz assim, eu estou inventando a roda, até porque seria uma mentira se ele dissesse isso, né? E lembrando que o posicionamento dele representava, pelo menos, 40% da visão protestante na Holanda, né? Você tinha ali na Holanda 5 províncias. Dessas 5 províncias, 2 eram majoritariamente arminianas e 3 eram majoritariamente calvinistas. Lembrando que nas calvinistas havia muitos arminianos que foram perseguidos lá. E nas arminianas havia também calvinistas, mas era minoria ali, nessas províncias, das 2 províncias que eram majoritariamente arminianas. Então você tinha aí, a grosso modo, pelo menos 40% ali da igreja que seguia. Inclusive, quando houve o Sínodo de Dort, eu não vou me lembrar aqui agora da quantidade precisa, mas foram, se não me falha a memória, mais de 200 pastores e professores que foram excluídos de suas funções, né? Deixaram de lecionar nas escolas teológicas, nas universidades, e também deixaram de exercer o pastorado em decorrência do Sínodo de Dort, justamente porque essas centenas de irmãos esposavam o que seria chamado posteriormente de arminianismo. Na época deles não era nem chamado de arminianismo, seria chamado posteriormente. Ok? Então, Armínio não inventou a coisa, né? Mas Armínio foi alguém que se destacou na história pela defesa disso naquela batalha renhida que houve ali na Holanda em torno desse importante assunto. Bem, pastor, sabemos que quando Adão e Eva pecaram, a sua posteridade nasceu herdando a sua natureza pecaminosa, né, que teologicamente chamamos de natureza adâmica. A minha pergunta é a seguinte: a depravação do ser humano é total ou parcial? Penso que há muita
pessoas reclusas, porque não dá para conviver com elas, não é? E essas pessoas são presas, são detidas, são encarceradas, enfim, porque são pessoas profundamente corrompidas. Mas todas as pessoas foram corrompidas pelo pecado. Todos os seres humanos e tudo no ser humano, espírito, alma, corpo, tudo no ser humano foi corrompido pelo pecado. Então, isso é uma doutrina bíblica. Isso é uma doutrina bíblica. A depravação parcial é defendida no cristianismo. E quando eu falo cristianismo, eu estou aqui usando agora o sentido mais comum, sociológico mesmo do termo. Eu estou falando aqui de todos aqueles grupos considerados cristãos sociologicamente. Católicos, ortodoxos, protestantes, enfim, todos. O único grupo cristão que defende oficialmente a depravação parcial é a Igreja Ortodoxa. Os ortodoxos defendem. Eles não falam de depravação total, eles falam de depravação parcial. Eles não falam de pecado original, eles falam de pecado ancestral. Todos os outros ramos, catolicismo, protestantismo, defendem a corrupção total do gênero humano. Agora, você pode encontrar um teólogo ali, um pregador que tem uma visão semi-pelagiana, que é essa visão da depravação parcial, né? Eu diria até que, talvez até, eu não vou dizer a maioria, mas grande parte, quiçá a maioria, da teologia do evangelicalismo popular é semi-pelagiana, inconscientemente semi-pelagiana, por falta de se debruçar sobre esse assunto para entender melhor essa doutrina da queda de Adão e suas consequências, da corrupção do ser humano. Mas, assim, em termos de documentos oficiais das denominações, documentos oficiais de todos os ramos cristãos, as denominações protestantes, católicas, ortodoxas, o único corpo dentro do cristianismo, o único grupo que defende oficialmente uma posição de depravação parcial, uma posição semi-pelagiana, como historicamente a gente diz, né? Mas que alguns outros teólogos vão preferir chamar de semi-agostiniana, porque o próprio Agostinho não tratava os semi-pelagianos de seus dias como hereges, como gente no nível do Pelágio, mas ele os tratava como apenas irmãos que tinham uma compreensão equivocada em relação a um ponto doutrinário, os tratava como irmãos em Cristo, né? Alguns teólogos vão chamar de semi-agostinianos por causa disso. Então, talvez a visão mais popular seja essa, mas assim, eu não tenho nenhuma pesquisa, nenhum levantamento que comprove isso. Isso é o que a gente, por análise pessoal, olhando, né, as pessoas como falam sobre esse assunto, conversando com as pessoas, a gente percebe que a visão semi-pelagiana é muito popular, mas, repito, por falta de uma falta de compreensão sobre esse assunto. E, oficialmente, o único ramo que defende essa posição é a Igreja Ortodoxa. Desculpa, pode continuar. Desculpa, pastor, eu queria saber do pastor se o pastor defende que quando o homem caiu, ele perde o livre-arbítrio. Ele Vamos lá. perde o livre-arbítrio ou o arbítrio apenas fica corrompido? Outra pergunta que eu queria fazer para o pastor, porque eu penso que muitos confundem livre-arbítrio com omnipotência. Quer dizer, se você tem livre-arbítrio, voa. Se você tem livre-arbítrio, faz tal coisa, mostrando que você não tem livre-arbítrio. Então, para o pastor, quando o homem cai, perde o livre-arbítrio, não perde, o arbítrio continua lá corrompido, e essa questão da livre agência é uma forma de esquivarmos a questão do homem continuar tendo o seu arbítrio? Qual é a diferença entre livre-arbítrio e livre agência? Vamos lá. Quando o homem cai, o seu livre-arbítrio é afetado. Como eu disse, tudo do ser humano foi afetado pelo pecado, né? Seu intelecto, suas emoções, sua volição, sua vontade, logo o seu livre-arbítrio, né? O ser humano foi criado com livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio
passou, com a queda, a ser danificado. Mas veja que ele não foi destruído, mas ele foi danificado, ele foi corrompido. O ser humano ele continua tendo livre-arbítrio, mas o seu livre-arbítrio para as coisas espirituais estava seriamente danificado. De maneira que o ser humano não pode por si mesmo vir a Deus por causa disso, porque ele é escravo do pecado. Veja como a Bíblia chama o homem sem Deus, escravo do pecado. Ele é escravizado pelo pecado. O pecado domina. Então ele tem um livre-arbítrio para as coisas espirituais danificado, porque o pecado o agrilhoa, o prende, o domina, governa ele. Ele não tem liberdade espiritual. Ele não tem um livre-arbítrio para as coisas espirituais. Por quê? Porque ele está amarrado, escravizado, preso, detido, tolhido, agrilhoado pelo pecado. Ele é escravo do pecado. Então, o que acontece? Através da ação do Espírito Santo, é o que a gente vai chamar de graça preveniente ou graça precedente, o ser humano pode responder positivamente ao chamado divino para a salvação. É preciso uma ação precedente da graça. A diferença é que nossos irmãos calvinistas vão dizer que essa graça que precede, ela não é manifestada sobre a vida de todas as pessoas que ouvem a mensagem de salvação, mas apenas sobre a vida daquelas pessoas que Deus deseja salvar. E que quando essa graça se manifesta, ela se manifesta de forma irresistível. Enquanto nós entendemos à luz da Bíblia que essa graça salvadora, como diz lá Tito capítulo 2, versículo 11, ela se manifesta sobre todos os homens. A graça salvífica, a graça salvadora, que possibilita ao ser humano a condição de responder positivamente ao chamado divino para a salvação. E essa graça pode ser resistida. Então, o livre-arbítrio para as coisas espirituais, ele é liberto pela graça. De maneira que, quando falamos de livre-arbítrio para as coisas espirituais, estamos falando, na verdade, de um arbítrio liberto. Liberto pela graça. Né? A graça, então, faz com que a pessoa possa responder positivamente ao chamado divino. O que você vai ter aí de diferença entre arminianos é o seguinte: você vai ter os arminianos wesleyanos, que acreditam que essa liberdade de responder positivamente, ela já foi derramada sobre todos, né? Enquanto o arminianismo clássico ele vai dizer não, que isso se manifesta apenas quando a pessoa é chamada por Deus, ao chamamento, que ocorre de forma ordinária através da pregação da palavra de Deus. Essa é a maneira primordial, né? Agora, existem as formas excepcionais de Deus chamar também. Por exemplo, pode ser através de um sonho, pode ser através de um acidente que a pessoa sofre e ali o Espírito Santo fala com ele, levando ele à reflexão para ele buscar Deus e então se voltar para Deus. Mas a forma ordinária qual é? Essa é a forma extraordinária. Qual é a forma ordinária? É através da pregação da palavra de Deus. Nesse caso, pastor, desculpa cortar mais uma vez. Se não tem ninguém que pregue, né? Como diz lá Romanos capítulo 10. Então é preciso você pregar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você prega a palavra de Deus e quando a palavra é pregada, o Espírito Santo, então, trabalha no coração. O que está escrito lá em João capítulo 16? Eu já estou concluindo aqui, perorando o meu raciocínio, tá? O que diz lá o texto? Que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, ninguém pode convencer-se a si mesmo do pecado, da justiça e do juízo. Esse trabalho é feito pelo Espírito Santo de Deus. Quando a gente fala de graça precedente, a gente está falando de um trabalho do Espírito Santo. Aliás, porque tudo que diz respeito à obra da salvação é operado pelo Espírito Santo. Ok? A graça que precede para poder a pessoa responder, ter a capacidade de responder positivamente ao chamado divino, a regeneração, né? A santificação, a operação dos dons, enfim, tudo isso tudo isso operado pelo Espírito Santo de Deus. A glorificação também, que já é o final do processo, enfim, tudo isso operado pelo Espírito Santo de Deus. Então, é o Espírito Santo quem convence. Ninguém pode convencer a si mesmo do pecado, da justiça e do juízo e dizer assim, tive um insight, descobri que eu sou pecador e que eu preciso de Deus. Não, foi o Espírito Santo que tocou no seu coração e que fez com que você tivesse a possibilidade de vir. Estou ouvindo um chiado aí, você está ouvindo também? Não. Agora parou o chiado.
Mas você está me ouvindo bem, né? Então Estou vamos lá. ouvindo muito bem. Só concluindo, só mais um minuto para concluir. De maneira, irmão Sihanouk, que ninguém pode ser convertido se antes não foi convencido. Agora, você pode ser convencido e não ser convertido. Você pode resistir ao chamado de Deus para a salvação. Mas você foi convencido pelo Espírito Santo. E ele que convence, ele que atrai. Entendeu? Aí alguém pode dizer, concluindo então o raciocínio, finalmente, nesses segundos que me restam desse 1 minuto que eu falei. Em Efésios está dito lá que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, putrefatos, vamos dizer assim, nossos delitos e pecados, então não poderíamos responder ao chamado divino. Mas morte na Bíblia não significa inação. Morte na Bíblia não tem esse sentido. Morte na Bíblia significa separação. O que é que o pecado resultou? No que resultou o pecado? Resultou na morte. O salário do pecado é a morte, Paulo diz em Romanos. Morte em que sentido? Morte espiritual, morte física e morte eterna. O que é a morte física? É a separação da substância imaterial, alma e espírito, do corpo. Deus não fez o corpo para ser divorciado da alma, ou a alma para ser divorciada do corpo. A alma e o corpo vão estar juntos. Tanto é que, quando houver a ressurreição dos justos e a glorificação dos crentes, o que vai ocorrer? Os mortos em Cristo ressuscitarão. Ora, quem morre hoje em Cristo já está lá na glória. Mas ele precisa do corpo dele, porque Jesus não morreu apenas para salvar a sua alma. Jesus morreu para salvar você por inteiro. E você não é apenas a sua alma, você é o seu corpo também. Quando Deus criou você com o corpo, não foi um erro dele. Ele agora, depois da salvação em Cristo, está retificando. Não. Esse corpo também é salvo, não só a sua alma. E ele é glorificado. Então, veja, o pecado provoca separação da alma do corpo. O pecado provoca também morte espiritual, que é o quê? Separação do homem de Deus. E morte eterna, que é o quê? O final, que é a separação eterna do homem de Deus. Então, quando o texto bíblico diz em Efésios capítulo 2, que estamos mortos em nossos delitos e pecados, está querendo dizer aquilo que Isaías fala, que os nossos pecados provocam separação entre nós e Deus. Que nós estamos separados e que estamos sendo conduzidos apenas pelas coisas dessa vida. É o que ele vai dizer ali na sequência de Efésios, ali capítulo 2, Paulo. Né? É isso que ele está querendo dizer ali. Então, você pode responder sim ao chamado divino, ainda mais se a graça de Deus te possibilita isso. A graça de Deus te possibilita isso. Não é por si mesmo, mas é pela graça de Deus. Pois é, pastor, porque eu defendo também que o inferno é um lugar de mortos, portanto, todas as almas que estão lá continuam conscientes, cientes de quem são e porque lá foram parar. Mas lugar de morto, pelo facto de ser um lugar sem o Espírito de Deus, sem Deus. Então, um homem morto espiritualmente é morto sem Deus. Não é que haja inabilidade total para responder à ação de Deus. Mas aqueles que defendem, por exemplo, eu sou do mesmo pensamento, pastor, mas aquele que defende, por exemplo, que não existe uma ação do Espírito Santo que antecede a pregação da palavra no sentido de convencer o homem, mas que a própria palavra, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, e Jesus Cristo disse que as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Para esse grupo de pessoas, até arminianos, defendem que não há uma ação do Espírito à parte da palavra para convencer o homem, mas esta palavra que é o poder de Deus é que tem o poder de convencer o homem, porque a palavra é o poder do Espírito Santo em ação. Então, o pastor não concorda com esse ponto, né? Não é possível você separar a ação da palavra da ação do Espírito Santo. A própria palavra de Deus é chamada de espada do Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo usa a palavra que ele inspirou. Para começar, a palavra de Deus, ela já é a palavra inspirada por Deus. Inspirada por quem? Pelo Espírito Santo. Não é o que Pedro diz lá, na sua epístola, capítulo 1, versículo 21, se não me engano, que homens de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo. Né? Então, a própria palavra, ela é inspirada pelo Espírito Santo. E ela é usada pelo Espírito Santo. E a pessoa que prega a palavra de forma fidedigna, aquele conteúdo que ele está pregando é um conteúdo inspirado
pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo usa aquilo para falar a pessoa. Outra coisa, é o texto bíblico quem diz que o Espírito Santo convence. Não sou eu que acho que convence. É a Bíblia que diz que o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Se alguém se convenceu, irmão Sianouk, do pecado, da justiça e do juízo, foi porque o Espírito Santo convenceu. E ele convenceu como? Pela palavra. Pela palavra. Agora, há casos excepcionais, sim, em que a pessoa pode ter um chamado para a salvação, que não comece por uma pregação da palavra, agora depois a pessoa vai ter que terminar na palavra, porque para ela crescer em Deus e confirmar-se na fé e crescer em Deus, ela vai precisar disso. Quantos testemunhos nós não ouvimos recentemente, por exemplo, de muçulmanos que têm um sonho, uma revelação em que Jesus aparece a eles, Deus aparece a eles, fala que eles estão errados e que a salvação está em Cristo. Então essa pessoa vem para Cristo. Mas aí ele vai procurar um missionário, alguém que possa lhe ensinar a palavra de Deus. Mas ele já decidiu se vir para Cristo por causa dessa ação de Deus na sua vida. Entendeu? E nós não temos apareceu nenhum missionário o exemplo de Cornélio. para pregar a palavra, né? Mas Deus foi que se revelou àquela pessoa, mas depois a pessoa teve que vir pela palavra, porque ela não vai conseguir firmar. Na verdade, foi o seguinte: é porque os gentios não eram incluídos na igreja primitiva, por causa daquele preconceito, assim, aquela ideia de que o evangelho da salvação era só para os judeus, né? E aí Pedro teve que passar por tudo aquilo ali, aquela visão lá, mata e come, né? Não torne impuro aquilo que Deus tornou puro, né? E ele vai e prega para Cornélio ali. A pregação dele, na própria pregação, Pedro vai dizer que Cornélio e os seus, que estão ali ouvindo Pedro pregar, já estavam cientificados da mensagem de Jesus, já conheciam Jesus, estavam cientificados da mensagem de Jesus. O próprio Pedro diz isso no começo da palavra. E quando vai falar de Jesus, ele não vai falar, só vai falar sobre o ministério de Jesus. Ele não fala dizendo assim: olha, vou falar sobre um Jesus que vocês não conhecem. Não, diz assim: como vocês já sabem, já estão inteirados, tal, não sei o que. Então, e durante a mensagem dele, já são batizados com o Espírito Santo, ele nem terminou o sermão. Você vai encontrar teólogos, por exemplo, como Roger Stromstad, Stanley Horton e outros que vão frisar isso. O Cornélio, na verdade, ele já era um crente. Ele apenas estava alijado da igreja primitiva. E Deus, então, usou aquilo ali para quebrar isso e trazer os gentios para dentro da igreja primitiva, porque não podia a igreja primitiva estar crescendo só judeu, sem gentio. Bom, né? Verdade. E aí Deus usou esse episódio de Cornélio para mostrar: ó, os gentios têm que ser incluídos. Eu tenho também os meus entre os gentios. Aliás, Jesus já tinha falado isso aos discípulos. Inclusive no caso de um centurião, quando um centurião veio até ele e tal, enfim, e foi feito um milagre, e aí ele falou: olha, no reino de Deus, os gentios também vão se assentar. Mas penso que o pastor continua me ouvindo bem. Os judeus. Eu estou ouvindo bem o irmão. Pastor, pode falar. Continua me ouvindo bem?
Continuo ouvindo bem. Pode falar. A imagem está travada, mas eu consigo ouvir o irmão. Muito bem. Tá bom, pastor. Há um outro assunto muito polêmico que não divide apenas arminianos e calvinistas, mas divide os próprios arminianos. Vamos falar agora da segurança em Cristo. Eu, particularmente, sou arminiano de 5 pontos e defendo que é possível alguém perder a salvação, e por isso a Bíblia tem advertências, o livro de Hebreus está cheio de advertências, sim. mas aqueles que pensam que, pelo facto de falarmos que um cristão é passível de perder a salvação, tornamos então a salvação insegura, usando textos que dizem que quem vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, e o que nos pode separar do amor de Deus é a tribulação, e pá. Então, queria que o pastor desse uma explicação para todos aqueles que estão nos assistindo nesta tarde, nesta noite em Angola, sobre a segurança da salvação. Na verdade, irmão Sianouki, esse questionamento, essa dúvida, é aparentemente, né, irreconciliável para algumas pessoas, mas na verdade é reconciliável de forma muito simples. Porque, na verdade, o arminiano ele não diz que a pessoa pode perder a salvação por qualquer coisa. O arminiano diz que a salvação ela é algo seguro. Agora, a questão é se é possível. Sim, é possível, mas em que condições? Quando a pessoa... Apostasia, enfim. Quando a pessoa, deliberadamente, de plena consciência, resolve afastar-se de Deus. Apenas nessa situação. Entendeu? A da situação da apostasia. Agora, essa crença de que a pessoa pode perder a salvação por qualquer coisa, por exemplo, você está em casa e, de repente, acontece uma coisa lá e você está num dia que está meio mal-humorado, enfim, aí daqui a pouco você se estressa, se irrita e fala o que não deve. Aí Jesus vem naquele momento, você fica. Ou você morre naquele momento, tem uma explosão e você morre, e você vai para o inferno. Não. Quem disse? Você não perde a salvação assim. Para a pessoa perder a salvação, tem que ser uma coisa, tipo assim, a pessoa deliberadamente, entendeu? Ela abandona Cristo. Mas não é essa coisa assim, porque Deus sabe que você pecou ali, mas você logo depois, Senhor, me perdoa, eu falei o que não devia, pede perdão e segue. E Deus sabe disso. Agora, tem irmãos que pensam que qualquer pecado que você comete durante o dia, você já está fora da salvação. Se fosse assim mesmo, irmão Sianouki, então veja como é que seria, por exemplo, esse sábado, né? Você acordou de manhã, de repente se estressou de manhã, lá para as 9h30 da manhã, disse alguma coisa que não devia, aí você saiu da salvação. Mas às 9h34 você pediu perdão a Deus, aí voltou para a salvação. Agora você passou 4 minutos fora da salvação. De 9h30 a 9h34. Quando foi ao meio-dia, aconteceu outra coisa lá, você pecou. Então, aos meio-dia e 32, você saiu da salvação. Mas a meio-dia e 37, você já tinha pedido perdão e voltou. Mas foi mais perigoso. 5 minutos agora fora da salvação. De manhã foram 4, à tarde 5. Mais perigoso ainda. À noite, então... Quer dizer, se fosse assim, nós entrávamos e saíamos da salvação. Era como se fosse um ioiô, né? Sai, entra, como se fosse uma porta giratória. No momento eu estou dentro, no outro momento eu estou fora. E não é assim. Não é assim que eu perco a salvação. Quando você peca, o Espírito Santo não abandona você. Quem é que, aliás, leva você ao arrependimento? Não é o Espírito Santo que habita você? Quem disse que Deus te abandona quando você comete o erro? Não, ele está ali, inclusive, falando com você, tocando a sua consciência para que você se arrependa, para que você se prossiga na sua vida cristã. Agora, quando é que o Espírito Santo abandona uma pessoa? Quando essa pessoa resiste aos apelos do Espírito Santo para se arrepender, quando ela continua no erro, se aprofunda no erro deliberadamente, ela não quer se arrepender, ela quer permanecer no erro. Não é tipo assim, falhei, poxa, aí você pede perdão a Deus e prossegue. Aí daqui a pouco mais na frente você tem um momento de fraqueza e cai. Não estou falando disso. Estou falando daquela pessoa que ela realmente ela não leva a vida cristã a sério, está, como a gente diz, brincando de ser crente, e o Espírito Santo já falou com aquela pessoa, e a pessoa resiste aos apelos do Espírito Santo para se arrepender, e continua no pecado. Agora, claro, mesmo uma pessoa nesse estado, né,
que aí em algum momento o Espírito Santo vai abandonar essa pessoa, mas mesmo a pessoa nesse estado, o Espírito Santo pode visitá-lo e falar com ele, usar pessoas para falarem com ele, e essa pessoa, de repente, se arrepender e resolver voltar. E ainda é possível, porque a Bíblia não diz que a apostasia não tem volta. Agora, a Bíblia fala, sim, que alguns casos de apostasia não tem volta. Que é o que eu chamo de apostasia do coração endurecido, que é aquela que nós vemos lá em Hebreus. Hebreus fala de apostasia sem volta. Os casos comuns de apostasia, que a gente chama de estar desviado dos caminhos do Senhor, esses têm volta. Agora, a apostasia do coração endurecido, né? Aquela ali, a pessoa não quer se arrepender, a pessoa não quer, a pessoa sabe o que é a verdade, mas ela não quer, ela apostatou, é uma decisão, uma escolha pessoal. Aí não tem volta mais. Quando o escritor aos Hebreus diz, olha, eles conheceram o Espírito Santo, conheceram a Deus, experimentaram a glória vindoura, antecipações da glória vindoura, que foram crentes, tal, mas eles resolveram conscientemente, deliberadamente, que não querem mais isso. E veja o contexto da Epístola aos Hebreus. Ele está falando a judeus que vieram a Cristo, mas que estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo. Aí ele está dizendo o seguinte, olha, você, depois de conhecer o Evangelho, Cristo, o Espírito Santo, vai voltar para o judaísmo, vai deixar tudo isso para trás, voltar para a lei de Moisés ali? Já vai não ver resta só outro Jesus sacrifício. como um profeta como qualquer outro e tal. Você que experimentou tudo isso aí não quer mais. Isso é apostasia. E se você endurecer o seu coração, não tem volta mais não, meu amigo. Entendeu? Há o risco, ele diz assim, há o risco de você não voltar. Então, o que acontece? Então, é possível. O que a gente diz é que é possível, mas não é fácil a pessoa perder a salvação. Como se a salvação fosse um fio bem tênue. Que salvação é essa? Qualquer coisa, ela se rompe, quebra. Que segurança da salvação é essa? A segurança, sim, é em Cristo. Se você permanece em Cristo, há segurança. E permanecer em Cristo é o quê? É levar a vida cristã a sério. Não é ser perfeito, porque ninguém é perfeito, mas você levar a vida cristã a sério. Você erra, você comete erros, mas você prossegue. Você está levando a vida cristã a sério. Você não está brincando de ser crente. Você leva a vida cristã a sério. Agora, pessoas que são crentes só de fachada, que na verdade eles são, alguns até podem não ser apóstatas de lábio, mas são apóstatas na prática, entendeu? São pessoas que vivem um cristianismo só de fachada, né? Essas pessoas, elas não estão em Cristo. Pode ser até que elas já tiveram lá atrás, mas elas então esfriaram na fé e depois caíram nisso. Uma coisa também importante: estar frio na fé não é estar fora de Cristo. A frieza espiritual ela é perigosa porque ela pode, se não for tratada, levar mais à frente ao afastar-se de Cristo. Para o afastar-se de Cristo. Mas você pode estar frio espiritualmente e você sobe do mesmo jeito. Se você morreu, se Jesus vir, você vai para o céu. Porque frieza espiritual não é perda de salvação. As pessoas confundem. A pessoa está frio espiritualmente, está no momento de fraqueza. Ok, o crente passa por isso. Muitos crentes passam por isso. Mas isso não significa dizer que ele perdeu a salvação. Entendeu? Então, é equivocada essa ideia de que a salvação pode ser perdida facilmente. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Agora, é possível se perder? É. Mas aí é preciso que seja uma apostasia, entendeu? Entendi. Penso que os irmãos também entendem.
iniciativa de vir a Cristo, sem precisar desse auxílio precedente da graça, entendeu? Por quê? Porque ele não tem a depravação total, ele tem a depravação parcial. A queda afetou ele, mas não ao ponto de corromper o seu livre-arbítrio para as coisas espirituais. O seu livre-arbítrio para as coisas espirituais ainda está ativo, não está danificado. De maneira que o homem pode responder positivamente ao chamado divino sem precisar de um auxílio precedente da graça. E para sermos mais justos ainda com os semi-pelagianos originais, né, como o Cassiano, o monge Cassiano, ali do quinto século, início do quinto século, os cassianistas, ou semi-pelagianos originais, eles diziam que, em alguns casos, algumas pessoas vão precisar do auxílio precedente da graça, mas outros não. Isso depende muito de uma pessoa para outra, porque alguns vão ter esse livre-arbítrio para as coisas espirituais, vamos dizer assim, danificado, mas outros vão ter ainda esse livre-arbítrio para as coisas espirituais não danificado, a depravação é parcial, não chegou ao ponto de corromper, de maneira que, mesmo sem o auxílio da graça, ele pode responder positivamente ao chamado divino para a salvação. Então, isso é um erro, mas não é um erro grave. Não é um erro grave, mas é um erro. Não é um erro grave porque você pode ser sempre pelagiano e ser salvo. Porque quanto ao método da salvação, você seguiu o método da salvação. Quanto à mensagem da salvação, você crê na mensagem da salvação. Apenas você acredita que quando você creu, isso pode ter sido porque você tinha uma depravação parcial e não total. Entendeu? O seu livre-arbítrio para as coisas espirituais ele está aberto. Mas se você não viesse a Cristo, você sabe que você não seria salvo. E que você precisa do auxílio da graça de Deus para permanecer em Cristo. Porque os semi-pelagianos não dizem que você pode permanecer em Cristo sem o auxílio da graça de Deus. Mas o erro deles era, os cassianistas, semi-pelagianos, como seriam chamados depois, eu volto a dizer um termo equivocado, né? Cunhado justamente por monergistas para se referir aos cassianistas. Aliás, os calvinistas também costumam chamar arminianos de semi-pelagianos, o que é absolutamente equivocado, porque nós cremos na depravação total, né? Enfim. Mas, enfim, é um termo pejorativo que foi criado para se referir a eles, quando eles, inclusive os cassianistas, eles eram contra a Pelagem, bateram em Pelagem, na época que estava tendo a briga entre Pelagem, Agostinho, aquele outro também, esqueço, Jerônimo e Pelágio, Paulo Osório e Pelágio, aquela discussão com o Pelágio toda, que Agostinho se destacou muito, os cassianistas eram contra Pelágio. Eles foram opositores de Pelágio. Mas eles tinham essa discordância em relação a Agostinho, porque Agostinho ele cria na predestinação dupla, ele cria em expiação limitada, ele cria no que popularmente a gente chama de uma vez salvo, salvo para sempre. E tudo isso o pessoal não cria. Na verdade, a igreja daquela época não cria assim. A igreja como um todo. Agostinho é que vai defender isso, né? Agora, grande parte da igreja cria na depravação total. E outra parte da igreja cria na depravação parcial. Inclusive, quando o Ocidente vai se separar do Oriente, isso vai ficar ainda mais claro. Porque essa parte que cria mais na depravação parcial é justamente a parte oriental da igreja. Enquanto a parte ocidental, ela crê mais na depravação total. Então, quando você tem aquela separação, igreja do Oriente, igreja do Ocidente, igreja ortodoxa e igreja ortodoxa é depravação parcial. E a católica é depravação total. Entendeu? Uma defende o pecado original e outra o pecado ancestral. Né? Então, é isso. A pergunta original, nem me lembro mais qual era. Qual era a pergunta original? Não, era pelagianismo, semi-pelagianismo, agora arminianismo. Arminianismo, fechando. Arminianismo crê, como calvinista, crê também na depravação total do gênero humano. Crê também numa precedência da graça, sendo que ele não crê que essa graça que precede ela é exclusiva só para um grupo e irresistível. Ela crê que essa graça é universal. No calvinismo, o calvinismo, vamos dizer, pelo menos de um grande tempo para cá, vai se desenvolver a ideia de graça comum e graça
é uma graça salvífica. Exclusiva. A graça salvífica não é comum. A graça comum é aquela graça que Deus dá a todos, aquela coisa toda, tá? Enfim, isso foi uma coisa que foi criada ali no final do século XIX, né? E desenvolveu-se muito no século XX para tentar também justificar porque a Bíblia diz que Jesus morreu por todos. Por exemplo, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo, acho que 10, Paulo diz que Jesus é o Salvador. 1 Timóteo, que diga, capítulo 4, versículo 10. Ele vai dizer o seguinte: porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos o Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens. Se terminar sair o versículo, eu acabo por dizer, esse todos não são todos os homens de fato, são todos os tipos de homem, né? Aquela tentativa de dar nó e pingo d'água, né? Todos são todos, acabou, né? Mas olha o que diz o versículo na sequência. É o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. E então todos é todos mesmo. E agora? Aí você vai dizer, não. Em certo sentido, Jesus morreu por todos. Porque a obra de Cristo, ela abençoa todos naquilo que a gente chama de graça comum. Mas no que tange a graça salvífica, ela é exclusiva. Essa graça salvífica é exclusiva, só para alguns. Então, quando diz assim, é o Salvador de todos os homens, graça comum. Principalmente dos fiéis, graça salvífica. Entendeu? Isso foi criado ali no final do século XIX. Eu menciono isso no meu livro. Foi criado lá naquela época. Isso tem o quê? Uns 150 anos aí, quase isso, menos do que isso. Essa coisa da graça comum. Nós, arminianos, apesar de haver irmãos arminianos que usam também o termo graça comum, mas a maioria dos teólogos arminianos, eu estou entre eles, eu falo isso no meu livro, não distingue graça comum de graça salvífica. Você vai ver que quem mais ensina isso e enfatiza é quem? É o calvinista, porque foi ele que cunhou isso. Na verdade, nós cremos que a graça salvífica é comum, que não existe graça exclusiva. Que a graça de Deus ela é comum. E mais, que a graça de Deus sempre tem intenção salvífica. Salvífica. Sempre tem. Deus, quando manifesta a sua graça, sempre é, de alguma forma, para tocar o coração do ser humano, para que ele se volte para Deus. Dizer que tem uma graça de Deus que se manifesta sem intenção salvífica, como assim? Quer dizer que Deus manifesta uma graça com a intenção de salvar e outra não? Não. A graça de Deus, graça é o quê? É o favor imerecido em relação ao quê? Ao ser humano. E o que é que Deus mais quer do ser humano? Que ele se volte para ele. Então, a graça que Deus manifesta para o ímpio, para o crente, para a que a gente chama de graça comum, aqueles benefícios gerais, né? Eles, de qualquer forma, têm a intenção de levar o ser humano a Deus, de fazer ele refletir sobre a vida, sobre a existência, sobre a sua condição espiritual e se voltar para Deus. Entendeu? Agora, alguns teólogos arminianos vão aceitar, vão abraçar essa criação calvinista e vão aceitar a existência de uma graça comum, mas entendendo que existem duas graças comuns. Que a salvífica, obviamente, também é comum. Ok? Porque, no meu caso, Tito 2:11, a graça de Deus se manifesta a todos os homens. Né? No meu caso particular, pastor, quando eu falo de graça comum, Jesus vai dizer que faz com que o seu sol desça sobre bons e maus, sua chuva caia sobre bons e maus. Isso aqui é a graça comum que é